Olá, chegamos a mais uma aula de sistemas operacionais. Hoje nós vamos falar sobre sistemas de arquivos. Bom, nós sabemos que o sistema operacional tem várias funcionalidades, né? E uma delas é gerenciar o armazenamento das informações. Todas as aplicações de computadores precisam armazenar e recuperar as informações. E os processos necessitam armazenar também essas informações. E nós sabemos que a memória alocada para o processo, né, muitas vezes tem a capacidade limitada e é volátil, ou seja, quando o processo encerra, aquela memória também é apagada. Não é? Então, o sistema de armazenamento em disco é importante, o sistema de arquivos e de armazenamento é importante para garantir a persistência dessas informações. Então, é nesse contexto que a gente começa a aula de hoje, falando que arquivos são unidades lógicas de informações criadas por processos. Né? Nós já vimos os diversos tipos de processos, de usuário, de sistema, enfim. Isso aí a gente já viu nas aulas passadas. Então, essas unidades lógicas de armazenamento de informações criadas pelos processos são chamados de arquivos. Né? Informações armazenadas em arquivos devem ser persistentes, ou seja, devem continuar armazenadas, devem continuar lá, ou seja, persistentes. Né? Os arquivos são gerenciados pelo sistema operacional, ou seja, mais uma funcionalidade do sistema operacional. E o sistema de arquivos é a parte mais visível para o usuário, é aquela que a gente consegue enxergar porque a gente manipula também com esses arquivos, porque o tempo todo as atividades que a gente tem feito nos nossos equipamentos manipulam arquivo. Por isso que é mais fácil da gente perceber, ou seja, é a parte mais visível. Né? E aí, existe todo um esquema de nomeação dos arquivos, porque os arquivos possuem nome, né? E quando um processo ele cria um arquivo, ele lhe dá um nome. Né? E vários sistemas operacionais possuem regras, né, próprias de nomeação dos seus arquivos. Né? Os sistemas operacionais mais modernos já aceitam nomes mais longos, né, com características mais atualizadas. Né? E quando um processo ele é concluído, o arquivo continua a existir com o mesmo nome, né? A não ser que depois eu entre com a operação de renomear esse arquivo, mas não é o caso. Você cria um processo, o sistema operacional lhe dá um nome, e quando ele é concluído, ele persiste, ele continua a existir com o mesmo nome. O sistema de nomeação, né, pode variar entre os sistemas operacionais. Né? Então, nós temos aí um nome ponto extensão, que é o formato mais comum, o nome do arquivo e a extensão que define, né, o seu tipo, né, em qual programa ele irá rodar, em qual programa eu posso abrir e ler aquele arquivo. Né? Um exemplo aí é o nome aula.doc, né, o arquivo chamado aula.doc, que poderia ser um texto da aula de hoje, por exemplo, que é um documento, né, que poderá ser aberto, editado, enfim, manuseado através de um editor de texto, por exemplo, o Microsoft Word. Então, esse é o esquema de nomeação dos arquivos. E eu falei também que arquivos possuem tipos, né? Então, nós temos os arquivos regulares, que contêm informações dos usuários, tá? Que a gente está acostumado a utilizar, né? Arquivos do usuário, aqueles que a gente, por exemplo, quando está escrevendo um texto, quando está fazendo uma apresentação, né, a gente salva aquele arquivo, a gente dá um nome, né, através dos recursos do sistema operacional e do sistema que a gente está utilizando. Né, então, esses são os arquivos regulares. E nós temos também os diretórios, né, que também são considerados arquivos, mas em um sistema, né, que mantém uma estrutura de armazenamento de arquivos. Também é muito comum. Hoje todos nós estamos acostumados a manipular com os diretórios. Então nós temos lá, por exemplo, no Windows, né? Por exemplo, uma estrutura hierárquica lá de diretórios que tem os arquivos do sistema, arquivos de programa, né? A pasta dos usuários, eu tenho lá meus documentos, minhas imagens. Então toda essa estrutura, né,
ela é mantida pelo sistema operacional e a gente chama de estrutura de arquivos diretórios, não é? Então esses são os diretórios, muito utilizado para que a gente possa organizar os nossos arquivos. Os aplicativos também, os arquivos dos aplicativos também são organizados em diretórios, que também são chamados de pastas, né? Quem usa o Windows está acostumado com essa nomenclatura de pastas. Então essa estrutura de arquivo, ela pode ser organizada de uma maneira sequenciada, né? Uma sequência não estruturada de bytes, e aí o sistema operacional, né, ele não se importa com o conteúdo do que está sendo armazenado, né? Para o sistema operacional é apenas um conjunto de bytes, e ele coloca numa sequência, né? Vai terminando, vai colocando na sequência, né? E as aplicações se encarregam de dar significado à informação que está ali armazenada. Então existe essa estrutura de arquivo estruturada em bytes. A outra é a sequência de registros de tamanho físico, né? Muito utilizada pelos sistemas operacionais antigos, né? Uma sequência de registros de tamanho físico onde cada estrutura interna, né, é individual, né? Cada qual com a sua estrutura interna, com sua forma de estruturar a informação. A leitura e escrita, ela é realizada nessa estrutura de registros, né, de tamanho fixo, tá? E cada arquivo possui X registros desses, tá? Então essa é a sequência de registros de tamanho físico. E também nós temos uma estrutura de árvore de registros, né, que aí é uma estrutura utilizada nos sistemas operacionais de mainframes mais atuais, onde nós temos o tamanho variado desses registros, né? Nós temos um ponto-chave que possui um ponteiro, né? Veja a imagem, né? Esse ponteiro seria, né, uma ligação entre uma estrutura X e a outra próxima estrutura, e aí numa arquitetura que parece uma árvore, né, onde eu tenho dentro desse registro a parte do dado e a parte do ponteiro que leva para a outra estrutura, né? Então assim eu tenho uma sequência de registros no formato de árvore. Muito bem. Em relação ao acesso, né, como é que eu acesso os arquivos, né? Então o sistema operacional entende de duas formas: o acesso sequencial, onde o sistema operacional lê os arquivos em uma ordem, tá? E aí, para ele ler o arquivo de posição 10, por exemplo, ele tem que sair varrendo toda aquela estrutura sequenciada, né? Então isso era muito comum nas fitas magnéticas de antigamente, né? E nós temos também o acesso aleatório, né? Que é um acesso fora de ordem, né? Muito utilizado agora quando surgiram, né? Agora não, quando surgiram os discos magnéticos, né? E as memórias em disco, né? Surgiram também nessa forma de acesso, surgiu também essa forma de acesso aleatório, né? Fora de ordem, onde ele não varre mais a sequência, ele procura o arquivo, ele acessa o arquivo através de uma chave, né? E não mais pela sua posição. Então, um exemplo de uma chave é o CPF de uma pessoa, né? Então, numa estrutura de banco de dados, por exemplo, eu faço uma busca, faço um acesso utilizando uma das chaves da estrutura desse banco. Então, essa é a forma aleatória de acesso, não é? Os arquivos também possuem atributos, né, que são características próprias do arquivo, né? Então, além do nome, como a gente já viu, e da extensão do arquivo, nós temos também a data que ele foi criado, a hora que ele foi modificado, o seu tamanho, a senha, se o arquivo tiver senha, quem é o proprietário, quem foi o criador. Então, os atributos são características, né, do arquivo que dá personalidade a ele, né? E muitos programas necessitam desses atributos para fazer as suas operações nos arquivos. E por falar em operações, né, também de uma maneira muito tranquila da gente visualizar, porque é a parte
mais prática do sistema operacional, que a gente lida no dia a dia, né, o usuário. Nós temos as operações de criar um arquivo, é quando ele começa a ser, né, disponibilizado, as estruturas do arquivo começam a ser disponibilizadas para o programa ou para o usuário, ele é criado, tá? E aí ele pode ser escrito, né? Ele pode ser escrito, ou seja, eu vou agora armazenar informações naquele arquivo, né? Eu posso apagar um arquivo, eu posso abrir um arquivo para leitura, eu posso fechar, né? Eu posso ler, escrever, renomear e vários outros atributos que a gente pode fazer com os arquivos, atributos não, operações, né? Desculpa, e vários outros, enfim, várias outras operações que a gente pode fazer com os arquivos, tá? Então, de uma maneira geral, essa é mais uma introdução sobre o sistema de arquivos. Nós vamos disponibilizar materiais complementares para que vocês aprofundem os seus conhecimentos a respeito do tema. Até a próxima aula. Tchau, tchau.